Eu ocupo a tribuna para que possamos meditar um pouco, de uma forma mais abrangente, sobre o nosso país. Digo isso por ter sido relator no ano que se findou do PPA, do Plano Plurianual do Governo, que me forçou um estudo e me deu uma boa visão do que serão os próximos 4 anos do Brasil em termos de macroeconomia. Digo isso por ser o relator da PEC emergencial, que tem esse nome porque pretende tirar o Brasil de uma emergência que se avizinha. Nós não temos sequer, quando digo nós, eu me refiro em grande parte do parlamento, em grande parte dos próprios ministros que compõem o governo e em grande parte da população brasileira, sequer a noção do tipo de emergência que estamos sujeitos. Quero apenas colocar alguns números. Em 2020, esse ano que estamos iniciando, nós vamos ter o 7º ano consecutivo de déficit primário. Isso significa que antes de pagar 1 centavo do juro da dívida, antes de pagar 1 centavo da dívida pública, o governo precisa tomar dinheiro emprestado para pagar as suas despesas. Déficit primário. 7 anos em seguida. E teremos previsão ainda de déficit primário em 2021 e, de novo, déficit primário em 2022. 9 anos garantido de déficit primário. Provavelmente iremos a 10 anos. Quando o governo tem as suas despesas, todo mundo acha onde o governo vai gastar dinheiro. Minha gente, uma visão um pouco de Gestalt, tentando ver o todo. Vamos abandonar um pouco o atomismo que nos carrega no dia a dia, que todo mundo vem aqui defender um setor ou defender uma região. Minha gente, o nosso governo central, o governo federal, gasta com a Previdência e com o funcionalismo público 75% da receita líquida. 75% da receita líquida. O que sobra, ele tem que comprar remédio, ele tem que pagar aluguel, ele tem que pagar telefone, água, luz. Sabe o que sobra para ele investir? 2% da receita. É quase nada. 1/4 dos nossos funcionários públicos, ou seja, 25% dos nossos funcionários públicos, e aí eu incluo estados e municípios e a União, dos 11 milhões de servidores públicos, 1/4 deles, 25%, devem se aposentar até 2023. Sabe o que isso significa? O governo que terá que contratar gente para substituir esses. Querem saber como isso se agrava? Um aposentado do setor público em todos os níveis, municipal, estadual ou federal, ganha mais do que um funcionário público da ativa. Entre 2017 e 2019, dobrou para 10 o número de estados que possuem mais aposentados que servidores na ativa. Existem mais de 200 carreiras distintas, com mais de 150 associações de servidores só no governo federal. Nos estados, chega perto de 100. Multiplique isso por 27 estados e vocês vão ver o tamanho do desafio que temos pela frente. Tudo isso está muito bem resumido numa frase muito boa do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, que sintetiza muito bem o que eu quero dizer. Ele diz assim, o deputado Rodrigo Maia: o Estado brasileiro custa muito e serve pouco. Custa muito e serve pouco. É altamente criticável a qualidade dos serviços prestados pelo nosso Estado, e é muito caro esse Estado e falta de tudo para a nação brasileira. Ficamos aqui clamando. Queremos mais verba para a educação, muito bem. Queremos mais verba para a saúde, muito bem. Queremos mais dinheiro para a infraestrutura, muito bem. Tudo muito justo, tudo muito digno. Da onde vai sair o dinheiro? Se esse Estado, tudo que arrecada, consome com ele mesmo. E sobra 2% e apenas 2%. E, na média, o servidor público ganha o dobro do que o servidor da iniciativa privada.
Minha gente, ou nós olhamos o todo, ou nós ficaremos eternamente discutindo partes. Partes que podem ser lindas, mas que quando formos juntar essas partes, teremos um Frankenstein, porque ela será inviável, ela não vai funcionar. Nós precisamos olhar o que está acontecendo com o nosso país. Isso não é fruto do governo Bolsonaro, isso é fruto da história brasileira, desde as capitanias hereditárias, que nesse país sempre foi se aproximar do governo central, sempre foi ter um benefício, sempre foi um Estado onde interesses públicos e privados se misturam de forma indecente e levam a acontecimentos recentes. E só que os interesses privados não são apenas dos empreiteiros, são também daqueles que vivem das benesses do Estado. Isso é muito sério. E nós estamos vivendo uma situação em que nós não estamos pensando que o Estado tem que custar menos, tem que gastar menos dinheiro público e tem que produzir mais. A palavra produtividade é uma palavra impronunciável quando se fala a respeito do setor público. Isso é coisa de capitalista monstruoso que quer aplicar isso em empresa, que quer tirar o sangue dos funcionários. Quando uma empresa não pede produtividade, ela vai à falência. Quando um Estado, um governo estadual, não pede produtividade aos seus funcionários, ele desserve a nação, porque falta dinheiro para tudo mais. Ele é autofágico, ele se consome. Nós continuamos a discutir aqui nesse Congresso toda sorte de assunto parcial, peculiar. Nós não falamos na reforma administrativa, nós não falamos por que a PEC é emergencial. Sabe por que a PEC tem esse nome de emergencial? Porque o ano que vem, já, 2021, aí está a emergência. O governo vai quebrar o teto de gasto, o governo vai quebrar a regra de ouro e o governo vai quebrar a lei de responsabilidade fiscal. E sabe por que vai fazer isso? Porque mesmo que dê aumento ridiculamente pequeno, inferior até a inflação, as próprias promoções previstas nos planos de cargo e salário elevam essa folha e as aposentadorias elevam essa folha e esse governo vai se inviabilizar. E a miséria nesse país, na educação, na saúde, na segurança, na infraestrutura, vai continuar. E a desconfiança do empresário privado, do capital nacional, do capital internacional, vai continuar. E os desempregos de 12 milhões são o resultado desse tipo de política, onde o Estado não é visto no seu todo, onde não pensamos numa reforma administrativa, não pensamos numa reforma política, não pensamos numa reforma do judiciário para ter um Estado mais enxuto, uma justiça mais rápida, não pensamos numa reforma tributária, não nos entendemos no atacado e ficamos discutindo o varejo. Eu temo pelo futuro do nosso país. Precisamos encontrar algum entendimento, precisamos olhar para o todo. Não são dias ensolarados que eu vejo no nosso futuro. Muito obrigado, senhor presidente.